Variáveis no PHP. Bom, então eu vou criar aqui um outro script agora, eu vou chamar de ex03. Então o arquivo PHP ex03. Então, para a gente criar uma variável no PHP, basta eu colocar o cifrão antes do nome. Isso é obrigatório. Então, se eu quisesse criar uma variável x, eu colocaria cifrão x igual a 0, por exemplo. Aí, na sequência, algumas linhas depois, eu poderia colocar também cifrão x igual mané. Então, no PHP, a gente diz que ele é uma linguagem fracamente tipada. Então, tem as linguagens fortemente tipadas, que você tem que declarar a variável, informar que tipo de conteúdo que essa variável vai poder ter, tipo de valor. Aqui no PHP não, se deu um nome e atribui um valor, a variável já está existindo. E ainda que você já tenha usado antes uma variável com o mesmo nome, e comece agora a usar a variável com o mesmo nome, mas com conteúdo diferente, não tem problema. Vai ter problema para você, talvez, né? Porque você vai se perder no meio da bagunça toda. Mas para o PHP, tudo bem. Ele reajusta aqui o tipo. Então, é uma linguagem fracamente tipada. E ele cria a variável a hora que ele encontrar a primeira atribuição. Aí ele observa o valor que está atribuindo e, através disso, ele infere qual o tipo que a variável tem que ser. Então, nesse caso aqui, eu criei como uma variável inteira, depois transformou numa variável string. E para mim exibir uma variável, eu coloco echo e o nome da variável, x no caso. Então, se eu executar isso daqui, não é para dar erro. Ele vai funcionar perfeitamente. Então aqui colocou a variável mané. Então eu vou deixar aqui só com um valor. Se eu quisesse um outro valor, por exemplo, aqui colocar, por exemplo, 9,75. Tudo bem, é um valor de ponto flutuante. Provavelmente um float agora. Então ele vai funcionar também. E aqui está, 9,75. Então, para exibir a variável, echo e a variável. Operadores do PHP. Bom, o PHP tem um conjunto de operadores basicamente igual a qualquer outra linguagem. Então, os operadores tradicionais de aritméticos, por exemplo, tem todos que qualquer outra linguagem tem. Então eu vou colocar um valor aqui, por exemplo, essa variável valendo 10. Eu posso colocar, por exemplo, x menos 1, então operador de subtração. E aí eu vou colocar aqui para avançar a linha. E aí eu posso... Opa! Bom, o erro aqui, ó, é que eu tenho uma operação aqui e estou colocando a concatenação. Ele espera que eu termine ou que eu separe, para que ele saiba que ele tem que primeiro subtrair isso daqui, depois juntar com isso daqui. Então aqui ele vai ter uma operação, ele vai transformar isso daqui em string para poder concatenar com isso. Mas antes ele faz a operação x menos 1. Aí o resto, o resultado, ele transforma em string, uma transformação implícita, né? Ele não está alterando o valor da variável aqui. Ele está pegando o resultado, transformando para string para poder juntar com esse outro código aqui. Eu poderia também, ao invés de concatenar, colocar vírgula, por exemplo. Aí ele vai mandar isso como resultado, na sequência manda isso. Então aqui eu poderia, por exemplo, colocar assim, ó. Então aí o erro desaparece. Então tem muitas possibilidades, né? Então x mais 1, x menos 1, aí x vezes 2,
e x dividido por 2. Então, 10 menos 1, 9. 9 mais 1, 10. 10 vezes 2, 20. E aqui, na verdade, é 9 vezes 2, né? E aqui, 9 dividido por 2. Então, vou executar. Então, aqui está, ó. 9, 10 menos 1. Depois, o 10 mais 1. O 20, que é 10 vezes 2. E aqui, então, 10 dividido por 2. Então, x menos 1, 9. X mais 1, 10. X vezes 2, 20. E o x, que valia 10, dividido por 2, 5. Bom, aí a gente também tem os operadores. Por exemplo, eu vou colocar aqui operador resto da divisão. Por exemplo, x% 2. Se você sabe como faz na linguagem C, é igual. Então, x dividido por 3, eu vou colocar aqui para dar resto, né? Quanto que sobra? Então, ele vai pegar o resto da divisão. Então, eu vou testar aqui. Então, x dividido por 3 dá 3, sobra 1. Então, o x valendo 10, né? Aí a gente tem também os outros operadores, que é, por exemplo, x mais mais. É um pós-incremento. Então, que valor que ele vai imprimir aqui? Então, vou executar. Ele imprimiu 10. Agora, se eu colocar uma outra linha de comando aqui, ó, x mais mais, e depois imprimir o x. Então, x começa valendo 10. Então, x mais mais, 10. É que eu não salvei isso, né? Então, ó, x mais mais, 10. Aí depois se imprimiu só o x. X está valendo 11. Por quê? Esse é um pós-incremento. Então, primeiro ele usa a variável, seja lá para que for, no caso aqui é só para imprimir. Depois que ele usou o valor da variável, aí ele altera, ele soma 1 na variável. Então, na hora que ele chegar aqui, a variável vai estar valendo 11. Então, isso eu poderia colocar menos menos também. X menos menos iria funcionar do mesmo jeito. Então, aqui eu vou colocar agora, ó, mais mais x. Vou salvar e vou atualizar a página aqui. Então agora, mais mais é um pré-incremento. Então primeiro ele altera o valor, primeiro ele aplica essa operação para depois usar o valor da variável. Então aqui é a mesma coisa que você fazer x recebe x mais 1. Então aqui eu poderia colocar x é igual x mais 1. Isso daqui é a mesma coisa que x mais mais, ou mais mais x. Então vou salvar. Então, aqui, ó. Primeiro foi o mais mais x, foi para 11. Depois coloquei x recebe x mais 1. E isso daqui eu poderia fazer a mesma coisa também com isso daqui, ó. X mais igual a x. Desculpa. X mais igual a 1. É a mesma coisa que x recebe x mais 1. É a mesma coisa que mais mais x ou x mais mais. Então isso daqui também vai dar o mesmo resultado. Aqui está, 11 e 12. Bom, e aí vocês têm outros operadores também, mas os básicos são esses daqui. É isso aí, então aguardo você na próxima videoaula para a gente falar a respeito de strings.